Saudações, alunos! Hoje nós vamos dar início à unidade 3 e iremos falar sobre aldeídos e cetonas. Os tópicos que serão abordados nessa aula serão estrutura, propriedades físicas. Aqui nós podemos observar nesse primeiro slide algumas figuras de alguns aldeídos e cetonas importantes. Vocês já devem ter visto ou ouvido falar de que os corpos, cadáveres são guardados para estudos em uma solução. Essa solução, vocês já devem ter ouvido falar, é o formol. Formol é um aldeído. Como outro exemplo também, nós temos a carvona, que é este composto aqui. É onde nós podemos observar aqui, que é característico das cetonas, esse grupo carbonilo aqui. Essa substância é responsável pelo odor do hortelã e é muito usada em pasta de dentes e confeitos. Um outro exemplo de uma cetona é a cânfora, que também é usada para fins medicinais e inalantes, e é isolada do Cinnamomum camphora. Novamente, a gente observa aqui a carbonila do grupo cetônico. Estrutura. Os aldeídos apresentam a fórmula geral RCHO, onde R é um grupo alquílico, pode ser uma metila, uma etila, qualquer hidrocarboneto. CHO. E as cetonas, a fórmula RRCHO. Então, o aldeído ele sempre vai ter um hidrogênio ligado ao grupo carbonílico. Tá? Um hidrogênio ligado ao grupo carbonílico. Já a cetona, ela sempre vai ter dois carbonos ligados ao grupo carbonílico. Sempre dois carbonos ligados ao grupo carbonílico. Essa é a diferença entre aldeídos e cetonas. R e R', que são os grupos que estão ligados tanto aos aldeídos quanto às cetonas, eles podem ser alifáticos ou aromáticos. Então, como exemplo, nós temos aqui exemplos de R e R' alifáticos, tá? Aqui um R alifático, que seria uma metila, e aqui um R aromático, que seria um grupo do fenil. Aqui nós temos dois grupos aromáticos. Os aldeídos e cetonas são compostos que contêm um grupo carbonilo, então isso é o mais característico deles. Nos aldeídos, uma das ligações do carbono do grupo carbonila sempre se faz com o átomo de hidrogênio. Nós podemos observar aqui neste desenho. Enquanto que a outra ligação se acha um grupo alquil ou aril. Então, esta é a fórmula geral dos aldeídos. Os aldeídos entram na composição de perfumes, como o Chanel número 5, muito famoso, né, perfume de Paris, e são responsáveis também pela ressaca de quem exagera na ingestão de bebidas alcoólicas. E até podem ser utilizados na conservação de peças anatômicas, como nós vimos no segundo slide. O mais simples dos aldeídos, que é o composto formaldeído ou formol, tem dois átomos de hidrogênio, aqui a gente pode observá-los, ligados ao carbono do grupo carbonila, ao invés de ter um átomo de hidrogênio um substituinte. Então, o único aldeído que tem dois hidrogênios é o formol ou formaldeído. O primeiro representante dos aldeídos, o formaldeído, é uma substância gasosa muito solúvel em água. Então, aqui nós temos uma solução de um formaldeído. E aqui um réptil, né? Está aqui conservado. A sua solução aquosa denomina-se formol, é uma solução a 40%. O cinamaldeído, que é outro aldeído, é também denominado aldeído cinâmico. É o principal ativo do óleo essencial presente na canela. Então, este é o cinamaldeído. Aqui, novamente, a gente pode observar o seu hidrogênio ligado à carbonila, que é característico de aldeído. E aqui o exemplo, né, que é a canela. Tem sido amplamente estudado pelos seus efeitos sobre as plaquetas do sangue. Nas cetonas, as ligações do carbono do grupo carbonila estão utilizadas por substituintes alquil ou aril. Então, novamente aqui, né, a carbonila e os dois grupos R, ou um grupo R e um aromático, né, AR, ou dois grupos aromáticos. A cetona, o primeiro solvente, primeiro representante das cetonas, é um líquido incolor e inflamável. É um solvente importante usado na fabricação de plásticos, pinturas e outros produtos químicos. Então aqui a gente tem vários tipos de acetona, né? Aqui, claro, aromatizadas, né? Coloridas. Essa fórmula da acetona é a mais simples. Você não tem nenhuma cetona com menos de 3 carbonos. Então esse é o primeiro representante das cetonas, é a acetona, muito usado aí como removedor de esmalte também. Os aldeídos e cetonas de peso moleculares elevados apresentam aromas e são aproveitados no campo da perfumaria e como agentes que dão sabor. A flor lavanda contém cetona em sua composição. Então, todos já devem conhecer, né, os perfumes feitos à base de lavanda, né, que são bem frescos, né, bem cheirosos.
E as cetonas dão aroma à pipoca. Então aquele cheirinho inconfundível de pipoca, ele é decorrido devido realmente à presença das cetonas. A diferença entre aldeídos e cetonas é a troca de um hidrogênio nos aldeídos por um grupo alquila nas cetonas. Essa diferença de estrutura afeta as propriedades desses compostos de dois modos. Os aldeídos são facilmente oxidados, enquanto que nas cetonas isso só acontece com dificuldade. Normalmente os aldeídos são mais reativos que as cetonas. Então olha só, por conter este hidrogênio aqui ligado à carbonila, ele consegue se oxidar facilmente. Então você oxida facilmente um aldeído acetona. Já uma cetona, por ela não ter esse hidrogênio, ela não consegue se oxidar. É muito difícil a oxidação de uma cetona, né? Que você tem um exemplo, você faz uma reação, é bem complicado para você conseguir oxidar uma cetona, muito difícil. Os átomos de carbono encontram-se ligados a 3 outros grupos por 3 ligações sigmas, né? Uma ligação sigma, 2, e uma das duas aqui da dupla é sigma também, então são 3 sigma. E uma pi, que é a segunda ligação dupla aqui, do tipo sp2, que são coplanares e fazem um ângulo de 120 graus. Então, vocês já viram em outros capítulos que quando a gente tem 3 átomos ligados ao carbono central, eles vão ter sempre essa estrutura planar e vão estar separados por um ângulo de 120 graus. Isso é comum, porque é composto orgânico que tem a ligação dupla. Seja ele éteres, ésteres ou etenos, ou então a própria cetona, ácido, todo mundo que tiver ligação dupla, ele vai ter sempre essa forma e vai ter sempre este ângulo aqui. Os átomos de carbono e oxigênio têm eletronegatividades bastante diferentes. A gente vê pela tabela periódica que o oxigênio é bem mais eletronegativo que o carbono, ocasionando que a nuvem π encontra-se fortemente deslocada no sentido do oxigênio. Então, não é que essa ligação vai estar quebrada, como aparece aqui, mas ligação π, os elétrons da ligação π, eles não vão estar igualmente divididos entre carbono e oxigênio. Eles vão estar bem mais próximos do oxigênio e bem mais afastados. Por isso a gente usa esse símbolo aqui, esse delta, que não há ainda aqui a quebra. Quando realmente há a saída desse elétron, aqui dessa ligação, para cima do oxigênio, e aí há a formação das cargas, aí você vê que a gente não usa mais o símbolo, coloca apenas a carga positiva e negativa. Propriedades físicas. O grupo carbonila faz com que os aldeídos e cetonas sejam compostos polares. Então, como a gente acabou de mostrar, essa diferença de eletronegatividade faz com que haja um deslocamento da nuvem eletrônica no sentido do oxigênio. E isso faz com que haja uma diferença de polaridade, onde nós vamos ter uma concentração de um polo negativo no oxigênio e aqui vai ficar o polo positivo no carbono. Por isso a gente usa esse sinal desse deslocamento, mostrando para qual lado é que está havendo esse deslocamento eletrônico. À exceção dos aldeídos e cetonas que têm 4 ou menos átomos de carbono, esses compostos não são muito solúveis em água. Então o que a gente observa? A água ela forma a ligação de hidrogênio com o oxigênio da carbonila, das cetonas e dos aldeídos. Então, quando você tem uma cetona pequena, como a acetona, você consegue dissolvê-la bem em água, tá? Ou em metanol, né? Nesse caso aqui, é um metanol. Porém, se você começa a crescer demais esses grupos R são apolares, eles começam a dominar a polaridade. E aí, como a água é polar e semelhante dissolve semelhante, a acetona passa a ser apolar e não consegue mais ser solúvel em água. Enquanto ela for pequena, quem está dominando é a polaridade da carbonila. Então aqui ela consegue ser solúvel em água, consegue formar as ligações de hidrogênio. Os compostos de baixo peso moleculares constituem ligações de hidrogênio com a água, que nós temos, né? Como acontece com a acetona, que é completamente miscível com ela. Devido ao fato de serem compostos polares, os aldeídos e cetonas têm temperaturas de ebulição maiores que os hidrocarbonetos de pesos moleculares correspondentes. Como não podem formar ligações de hidrogênio intermoleculares, resulta que têm temperatura de ebulição menor que álcools de peso moleculares correspondentes. Então, comparando com os hidrocarbonetos, que não são polares, os aldeídos e cetonas têm temperatura de ebulição maior. Mas comparado com os álcools, que formam ligação de hidrogênio e também são polares, a sua temperatura de ebulição é menor. Aqui nós temos alguns exemplos.
de alguns aldeídos e algumas cetonas, com o seu peso molecular e seu ponto de ebulição. Então, olha só, etanal, ponto de ebulição 21, propanal 50, butanal, pentanal. Então, o pentanal, com 5 carbonos, ele já começa a ter uma temperatura de ebulição próxima da água, que só tem 3 átomos, né? Então, vocês veem aí a diferença que as ligações de hidrogênio fazem. Mesma coisa, nós temos a propanona, né? Propanona, 58, né? Mesmo peso do propanal, porém ela é um pouco mais, ponto de ebulição um pouco maior. E aí nós temos outros exemplos, butanona, né? 80, que é 74, pentanona, 102, que é 103, e aí a gente tem algumas variações. Bom, não importa o quão devagar você vá, desde que você não pare. Confúcio. Bom, obrigado a todos, bons estudos e até a próxima aula. Essas aqui são as referências, né, as nossas apostilas. O Alliger, o Solomons, o Volhard e o McMurray. Bom estudo a todos.